E se essa dor silenciosa que você passa todos os meses estiver impedindo você de realizar o sonho de ser mãe? Hoje eu te convido a baixar os ombros, respirar fundo, porque essa conversa é necessária. A endometriose atravessa histórias, atravessa vidas e também muitos recomeços. Aliás, a endometriose pode também estar te impedindo de gerar vidas. Quando nós falamos de endometriose, nós estamos falando de uma doença que impacta sonhos, relações, a sexualidade, enfim, a vida como um todo. E para essa conversa tão importante, nós trouxemos alguém que decidiu dedicar sua trajetória a enxergar a endometriose por inteiro. Não só pelo exame, nem só pela cirurgia, mas pela vida que ela atravessa. E hoje eu convido para o Nascer Talks o Dr. Ricardo Quintairos, referência em cirurgia para endometriose. O Dr. Ricardo, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Endometriose, um dos maiores nomes de endometriose do Brasil. E hoje a gente vai falar dessa doença de um aspecto um pouco mais cirúrgico. Vamos conversar realmente quem são as pessoas que podem ter endometriose e de que forma a gente pode cuidar melhor delas. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, doutora Verena. É uma honra estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema que aflige 186 milhões de mulheres no mundo e no Brasil, aproximadamente 7 milhões de mulheres que sofrem essa dor que vocês comentaram há pouco. É muito importante a gente tentar esclarecer um pouco das causas e de como a gente, como profissional, como médico, como uma equipe multidisciplinar, pode mitigar essa condição de sofrimento que essas mulheres vivem. É verdade, cerca de 10 a 15% de todas as mulheres apresentam endometriose. E até metade das mulheres que têm infertilidade também têm essa doença. Já que a gente já começou a falar sobre endometriose, a gente queria saber o que é endometriose e quais são os sinais mais claros dessa doença. O que é uma endometriose? A endometriose é o implante das células da cavidade do útero, do endométrio, que são mudadas a cada menstruação. Essas células, elas são também menstruadas pelas tubas, caem na cavidade abdominal e se implantam. Ou seja, o endométrio, quando está implantado de forma ectópica, ou seja, fora do local de origem, que é o endométrio, que é a cavidade uterina, é chamado de endometriose. Por que ose? Pelo sufixo de patologia. O sufixo ose caracteriza uma doença. Então, é a doença do endométrio. Maravilha. Doutor, sobre endometriose, tem uma coisa que me pega muito. É porque as mulheres falam um pouco, ainda é muito negligenciado, né? E tem aquela questão cultural de mulher sente dor menstruar, mulher sente dor na relação sexual. E isso acaba atrasando muito o diagnóstico de endometriose e algumas acabam investigando só quando por questões de infertilidade ou quando o corpo está gritando. Isso é verdade. E uma das coisas que mais atrasam essa endometriose é a naturalização da dor. Então, quantas vezes a gente já não viu, infelizmente, até alguns colegas médicos falando: sentir dor é normal, isso daí tem que sentir mesmo, não tem problema nenhum. E às vezes falta uma clareza para um diagnóstico melhor. Então, lembrando que sentir dor, ficar às vezes 10, 15, 20% da vida doente de cama, não faz sentido nenhum. E temos ótimas opções para melhorar isso, que começa principalmente com o diagnóstico e posteriormente, a depender do caso, com a cirurgia. Mas aí eu queria lhe perguntar, além da dor, da cólica, quais são os outros sintomas que a gente pode desconfiar de endometriose? Pois é, o Rafael me perguntou logo na primeira, eu não respondi a ele. A gente caracteriza clinicamente a endometriose como as doenças dos 6Ds. É a dismenorreia, ou cólica menstrual, a dispareunia, a dor à relação sexual, a disquesia, a dor à defecação, a disúria, dor ou dificuldade para urinar, a dor pélvica crônica, que é aquela dor não cíclica, como a dismenorreia, a menstruação é cíclica. Uhum. Essa dor que a gente fala aqui é dor não cíclica, Não dor passa. crônica, tá? Aham. E, por último, a dificuldade de ficar grávida, a infertilidade. São 6Ds. Então, não é comum. O principal sintoma que a gente chama sintoma príncipe, é a dismenorreia. É assim que toda jovem, quando começa,
começa a ter dor quando menstrua, essa dor vai sendo progressiva. Aquela dor que você trata com um analgésico qualquer e a dor passa e ela continua vivendo a vida dela normal, você pode até suspeitar, mas não é o sintoma príncipe. O sintoma mais importante é aquela dismenorreia progressiva, que você dá o remédio, ela passa temporariamente, mas volta numa intensidade grande. Essa jovem que tem esse tipo de dor precisa de uma investigação melhor. Em especial, se a mãe dela teve a doença, porque isso faz com que o risco dela ter endometriose passe a ter 8 vezes maior. Então, Nossa. aquela mãe que já operou endometriose, ou que já tratou endometriose, se a filha tem esse tipo de cólica, essa jovem tem 8 vezes mais chance de ter a doença. Muito bom. E qual o conselho que o senhor dá para aquelas pacientes que têm cólicas intensas todos os meses? Primeiro conselho que eu vou te dar é o seguinte: eu não sou senhor, eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu vou te dar um conselho de me tratar igual a você, porque você é um profissional brilhante e jovem. Então, nós somos médicos, então a gente vai se tratar como Rafael e Ricardo. Rafael, o conselho que eu daria para uma mãe, eu acho que eu daria mais, nem para a mãe, eu daria para a professora da escola. Porque eu acho que a mãe, ela ela tem a preocupação com a dor da filha. Não tem mãe que não se sinta com a dor de uma filha. Sim. Mas as professoras das escolas também são muito importantes. Aquela aluna que tem cólica menstrual, que não vai para a aula, que não presta atenção no momento da aula, elas precisavam ter essa orientação em saber que ter cólica, ter dor, não é normal. E se essa dor ela é progressiva, acima de 2 anos da primeira menstruação, esta jovem deveria inibir a sua menstruação. Para você ter ideia, do ponto de vista estatístico, essas jovens, essas mulheres que têm dor, elas têm menos formação profissional, elas têm Impacta. menos amigos, Uhum. porque ninguém gosta de quem é chato, de quem tem dor. É, vive se Torna queixando, amarga, a né? pessoa amarga. Tem menos amigos, ela casa menos, ela separa mais, ela tem menos emprego e ela ganha menos. Nossa, Você impacta. vê que está, do ponto de vista de condição socioeconômico-cultural, a doença impacta não só a vida pessoal, mas como uma condição socioeconômica dela. Sim. Porque ela tem dor, ela falta emprego, ela é demitida. Ela não estuda porque ela sente muita dor e sofre muito, consequentemente ela não se especializa. Ela tem dor na relação e não consegue ficar grávida, ela se separa. Os amigos, quando conversam com ela, ela só fala sobre dor, Uhum. eles se afastam dela. É, infinitos prejuízos, né, doutor? Você vê que isso é impactante para a vida da mulher como um todo. E nós, como médicos, temos uma dívida impagável com a mulher. Porque no passado, nós como médico, dizíamos: ah, ter dor. Quando ela engravidar, muitos médicos ainda pensam assim: quando ela Uhum. engravidar, passa. A mãe dela tem dor, ah, então é normal. Quando ela tiver filho, passa. Quando isso passa, quando aquilo passa. E, consequentemente, a gente deixa de fazer um diagnóstico precoce. E pasmem, no Brasil hoje, os trabalhos mostram que o nosso diagnóstico é de 7 a 11 anos, Muito longo, muito demora longo. muito. E não estamos nos piores do mundo. Tem países que chegam a 14 anos. Os Estados Unidos tem cidades que levam 11 anos. Nossa, Você vê, nós, com a Sociedade Brasileira de Endometriose, com a FEBRAS, com as sociedades federadas locais, com o trabalho contínuo, Sociedade Brasileira de Reprodução Reprodução humana. Assistida, de Reprodução Humana, falando sobre a doença, faz com que as pessoas se aculturem sobre isso e já comecem a procurar espontaneamente. Agora nós temos um projeto muito interessante que é o SBE e Elas. Sociedade Brasileira de Endometriose e Elas. Elas quem? As mulheres. Elas todas, as que têm endometriose, as que não têm, para se aculturar sobre a doença. É muito interessante que nós fazemos eventos onde elas têm um protagonismo, elas falam as dificuldades delas. isso é muito E elas importante. nos ensinam a como abordá-las. Ou seja, ouvir o grito que elas têm. É. Isso é muito importante. Eu tenho a primeira vez que eu ouvi falar assim de endometriose, com 20 e poucos anos, foi uma amiga minha me falando isso. Ah, eu tenho endometriose, eu tenho dor em relação sexual. E eu me explica melhor. Ela, por ela falar, por ela pesquisar, a gente descobriu
uma outra amiga minha que não estava conseguindo engravidar por conta de endometriose, mas ninguém falava nisso na época, né? Eu lembro que eu cheguei em casa comentando sobre isso e a minha mãe falou, não, eu tive endometriose já com 40 e poucos anos. Ela Mas descobriu com 40 e ela poucos. descobriu, é infrequente, né? Hoje a gente já fala um pouco mais, mas eu acho que precisa aprofundar E para não você deixar... sabe que a gente tem que aprender a perguntar. Sim. Uma coisa muito interessante, é muito comum no consultório perguntar. Eu sempre sou muito respeitoso e eu pergunto, eu posso entrar na sua vida íntima? Até porque a gente tem que estar entrando numa coisa muito Aham. personalíssima, que é a intimidade ginecológica da mulher. Eu sempre pergunto para ela, eu posso entrar na sua vida íntima, perguntar sobre a sua... Pode. A senhora tem relação, dor, a senhora tem dor ao coito? Ela fala, não. Não tem dor? Não, não tem dor. Quando eu vou examinar, ela sente muita dor no ultrassom, no Uhum. toque. Eu pergunto para ela, mas a senhora falou que a senhora não tinha dor. E eu percebi que no exame a senhora não suporta muito bem o exame. Por quê? Ela disse, porque quando eu tenho relação, eu evito posições que doem. Uhum. Ah, Você vê? Então a gente tem que aprender a perguntar. Não, doutor, eu tenho muita dor sim. Só que como eu tenho relação em posições que não dói, que dói menos, e o meu parceiro já sabe, eu não sinto dor. Então não é que ela não sinta dor, ela ela se criou um adaptou. mecanismo de defesa Aham. para não sentir dor. Então até como a gente pergunta, faz toda a diferença a gente escolher esse resultado dela. Isso fala também um pouco sobre a fertilidade. A gente sabe que a endometriose é uma das principais doenças relacionadas à infertilidade. Eu percebo também na prática clínica que muitas mulheres sentem dor e fazem uso de lubrificante. E o lubrificante também atrapalha para engravidar de toda forma, cria barreira. Então, a mulher acaba criando mecanismo de se livrar da dor e às vezes adiciona fatores que também podem atrapalhar a fertilidade. Verdade. E entrando nessa parte de fertilidade, eu também queria saber um pouco mais sobre se a endometriose precisa operar. Sempre, nunca. E quando o objetivo é engravidar, quais são as possibilidades de tratamento cirúrgico e como decidir o momento certo da cirurgia? Quais são os critérios para a gente pensar numa cirurgia? Pergunta interessante de $1 milhão. São 3 perguntas em 3 tempos. Quando operar? Primeiro sintoma, sempre não cirúrgico. A probabilidade de se tornar cirurgia, ela é maior à medida que você não faz diagnóstico precoce. Uhum, Nós ficamos muito tristes quando nós temos que operar uma mulher, porque são cirurgias muitas vezes mutilantes. uhum, Do ponto de vista, nós temos que dividir em 2 grandes binômios, dor e infertilidade. uhum, Se eu estou diante da dor, o tratamento inicialmente sempre deve ser clínico. Se eu tenho uma piora da dor ou manutenção da dor, mesmo no tratamento clínico, ou seja, eu tenho uma falha do tratamento clínico, é uma das indicações precisas do tratamento cirúrgico. Se eu tenho patologias na imagem que me justifique cirurgias direto, como lesões de apêndice, que pode ser carcinoide de apêndice, lesões que comprometem alguns órgãos como ureter, uhum, como alguns nervos, como obstrução de íleo terminal, que uhum, pode obstruir, esses pacientes, mesmo sem dor, são Tem que cirúrgicos, operar. porque pode levar a problemas muito mais sérios, mesmo sem dor. Pode perder, por exemplo, um rim, porque a ureter fecha e ela não sente dor. Ela perde o rim, e esses casos é cirúrgico. Mas quando tem uma lesão intestinal, o tratamento é clínico. A gente só faz tratamento cirúrgico quando as lesões são grandes, acima de 30% ou 40%. uhum, A gente começa a pensar em procedimento cirúrgico ou na falha da dor no tratamento clínico. Na reprodução humana, pacientes com endometrioses mais graves, o tratamento na reprodução humana ele é o melhor tratamento que existe do ponto de vista de resultados. uhum, A gente indica tratamento cirúrgico na falha da reprodução humana, as 2 falhas de reprodução humana tem indicação cirúrgica. Nas pacientes com endometrioma de ovário acima de 5 centímetros e nas doenças que têm dor persistente, que já foi falado, e, sobretudo, naquelas pacientes que, por exemplo, no endometrioma grande, que você não vai uhum. ter acesso à punção, aquelas pacientes que têm risco de fazer obstrução ou obstruções mais graves. Então, o tratamento cirúrgico ele não é a regra. O tratamento cirúrgico ele é a exceção da regra. 95, 97% dos pacientes que a gente atende não são cirúrgicos. Legal. Doutor, o senhor fez uma fala agora que me veio uma pergunta. O senhor falou quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor. E 2 anos depois da primeira menstruação, se a paciente começa a ter dor, a gente já pode suspeitar e bloquear essa menstruação. Sim. Então, o anticoncepcional, ele é um tratamento ou ele é
uma medida que impede, que freie, que progrida a endometriose? Uma pergunta interessante. Saiu um trabalho há mais ou menos uns 15 anos atrás no Human Reproduction, que ele fala o seguinte: se você trata a paciente de maneira com contraceptivo, de forma contínua, você vai ter uma piora da doença de 3,5%. Se você trata intervalarmente, de forma intervalar, trata, para, ela vai ter uma piora de 15%. Se você não trata, ela vai ter uma piora de quase 40%. Então, o tratamento, ele diminui a velocidade da piora da doença. Tratar a doença é tratar sintoma, porque Uhum. nós precisamos controlar aquele paciente. Existe a expressão da doença em alguns pacientes que, mesmo tratando, mesmo sem dor, a doença evolui mais rápido do que em outros pacientes. Então, sempre que a gente trata clinicamente, a gente tem que entender que nós estamos tratando o sintoma e não doença. Por isso que a paciente melhora o quadro clínico, melhora a dor, melhora a qualidade de vida, Mas mas a continua. doença pode continuar Uhum. evoluindo, por isso ela precisa fazer o controle. E agora a gente vai fazer um quadro que é mitos e verdades. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, e agora o Dr. Ricardo vai explicar pra gente um por um. Primeira coisa que eu quero lhe perguntar, o diagnóstico da endometriose demora? É mito ou verdade? Mito. Nós temos hoje mecanismos perfeitamente factíveis de fazer o diagnóstico precoce. Não precisamos fazer o diagnóstico por imagem para começar a tratar. As sociedades aceitam o tratamento empírico. Dor contínua, menstrual, que piora, eu posso tratar sem diagnóstico nenhum, sem pedir absolutamente nenhum exame. Por que os 2 anos logo após a menstruação? Porque fecha as epífises, as cartilagens fecham e essa jovem não cresce. Acima de 2 anos, a cartilagem já fechou e ela vai parar de crescer. Nos primeiros Uhum. 2 anos, a gente deve observar um pouco mais. Mas é mito achar que a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce. A segunda pergunta é se a endometriose tem cura. É mito, mas o que é cura? Eu vou devolver essa resposta para você com uma pergunta. Uhum. Você tem uma endometriose e não sente nada. E você tem uma endometriose e sente muita dor. Eu não posso dizer que esta mulher que tem endometriose, que tem uma vida normal, que tem uma vida normal, que engravida, que tem uma... Eu não posso tratá-la como cura? Então o que é cura? Uhum. Cura é Sim, ter uma vida normal, é não sentir Aham. dor, é engravidar? Ou cura é não ter a doença? é. É, olhando Interessante. olhando por essa ótica, A gente tem que é. saber o Uhum. que que aquela mulher quer. Eu te garanto que se eu perguntar para uma mulher que sente muita dor, a senhora quer parar de ter dor ou a senhora quer cura? Ela vai te dizer, eu quero parar de ter Parece dor. ter dor. Então, para mim, cura é o paciente ter uma qualidade de vida normal e conseguir ter a sua vida de volta, ser entregue a ela a sua vida de volta. Então, eu acho que, olhando por esse prisma, não pelo prisma fisiopatológico da Uhum. doença, a Uhum. gente pode ter cura. Sim. É, maravilha, qualidade de vida, né? É, todo mundo que tem endometriose vai ter infertilidade? Não, mito. Mito. Aliás, a maioria das mulheres que têm endometriose, elas conseguem engravidar espontaneamente. Isso é mito. Uma outra pergunta é se a cirurgia, ela resolve todos os problemas da endometriose? Não, mito. Às vezes a cirurgia, a gente vai trocar problemas. Se eu tenho uma lesão grave no nervo, eu já tenho uma lesão do nervo, a cirurgia vai tirar a lesão, mas vai lesar o nervo. Então, o grande segredo do tratamento de qualidade é o diagnóstico precoce. A cirurgia, nós vamos tentar transformar aquela doença grave em uma doença mais leve, mas ela tem sequelas. Então, é mito. Doutor, gravidez cura endometriose? Não. Gravidez não cura endometriose. A gravidez, por ser uma condição progestogênica, ela tende a amenizar os sintomas, mas ela não cura a endometriose. E quando a gente pensa em preservação de fertilidade, devemos ter um olhar especial para essa paciente de endometriose? Sim, particularmente se ela tem doença no ovário, se ela tem endometrioma ovariano, bilateral mais ainda, se ela não tem uma... Eu hoje tenho uma orientação reprodutiva muito taxativa. Acho que toda mulher acima dos 32 anos de idade, que não tem perspectiva de casamento, não tem perspectiva de filho, ela deve procurar uma clínica de reprodução humana para bater um papo. Ela deve. Eu pergunto para todos os meus pacientes: "A senhora tem quantos anos?" 32 anos. "A senhora é noiva, é casada, vai casar, não vai casar?" Quais são os seus planos de vida? Eu não estou curioso da sua vida, não. Eu quero saber o que você pensa. Como é que você encara isso? Não tem nenhuma perspectiva de casar. Por que você não vai numa clínica de fertilização bater um papo, conversar?
para ter um plano B na sua vida. Porque a mulher combina com a faculdade, com a viagem, com a ciência, com tudo, mas ela não combina com o ovário dela. Ela esquece que aos 35 ela tem uma condição muito melhor do que aos 40. Sim. Então, após os 32 anos, se ela não tem uma decisão tomada na vida dela, ela deveria começar a pensar em criopreservar. O senhor sabe que eu fiz isso. Com 31 eu congelei. É Eu isso. tenho 37 e aí eu fiz outra faculdade, como eu estava ali contando. Então agora eu tô assim tranquila. Ainda não sei se eu vou engravidar naturalmente, mas se eu não Eu posso fazer engravidar, uma pergunta para vocês? Eu Claro, tenho sim. esse direito? pode. Total. Qual é, eu tenho dúvidas hoje, qual é a taxa de qualidade e de sucesso na criopreservação? Criopreservação, ela acompanha muito próximo da fertilização in vitro. A criopreservação de embrião, ela é levemente mais estável do que a criopreservação de oócitos. Geralmente a taxa que a gente tem de perda na criopreservação de ócitos é em torno de 10 a 15%. Então, o principal mandatório na criopreservação de ócito é a gente olhar os dois fatores, que é idade feminina e quantidade de ócitos congelados. Aí entra até um ponto importante de reserva ovariana, que a gente sabe que algumas mulheres com endometriose têm um estoque ovariano mais baixo, e às vezes a gente precisa fazer uma coleta de óvulos, avaliar, ver se vale a pena fazer uma segunda, às vezes até uma terceira coleta de óvulos, para a gente observar um número que dê uma boa tranquilidade para uma preservação da fertilidade, geralmente acima de 10. É isso, obrigado. Eu tinha Renato. dúvida em relação a isso, porque elas me perguntam, às vezes, eu É. estou muito pouco fora da reprodução humana, mas eu sempre oriento que seja feita uma avaliação nas clínicas, porque isso é importante. Eu acho assim muito interessante também a gente sempre conversar para alinhar as expectativas da paciente. Quando a gente fala, tem que fazer perguntas às vezes até um pouco mais invasivas, mas é no ponto de olhar a paciente como um todo e fazer um planejamento como um todo, de Isso. melhorar a dor, melhorar o aspecto psicológico da É. paciente, de comportamental da paciente, olhar se ela quer engravidar ou não quer engravidar, Isso. até porque endometriose, elas não são todas iguais. Não. Tem endometriose que são mais leves, tem endometriose que são mais sintomáticas, tem endometriose que atrapalham mais para engravidar se está numa tubuterina, tem outras que vai dar mais sintomas intestinais. Então, acho que precisa ser uma conversa muito franca É. entre médico e paciente para tomar uma decisão inteligente, que o objetivo é ajudar a pessoa, né? Sim, sim. É isso que eu penso. E olha, doutor, essa conversa foi muito boa, muito necessária. Que bom. A gente sabe do nosso papel também como sociedade de alertar a importância do diagnóstico precoce da endometriose. E a gente sempre dá esse alerta. Mulheres que sentem cólicas, especialmente aquelas cólicas exageradas, precisamos fazer uma pesquisa de endometriose bem feita. Isso. Não exames de rotina, ultrassom comum de rotina, que geralmente a gente não identifica. Isso é Verdade. importante para tomar uma decisão em conjunto. Eu ainda acrescentaria um ponto na sua fala. Enquanto estamos fazendo a pesquisa, já começamos a tratar. Uhum. Porque às vezes você manda ela para casa fazer um ultrassom e ela volta com 2 meses fazendo ultrassom. São mais 3, 4, 5, 6, 10 dias de dor. Você pensou em endometriose? Você trata Bloqueia a menstruação. e você depois pesquisa como você quiser. Mas eu acho que o mais importante, as sociedades hoje, elas permitem isso. Tanto a sociedade europeia como a sociedade brasileira, que honrosamente faço parte hoje, elas permitem que você trate empiricamente. Quando você pensa em endometriose, você pode tratar clinicamente enquanto pesquisa. E é uma coisa assim, até uma situação que eu acho que culturalmente aqui no Brasil é um pouco difícil. Algumas pessoas, público leigo, pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação, acham que manter longos períodos sem menstruar vai trazer problema para a saúde ou problema para o útero. E pelo contrário, nesse caso traz benefício. Benefício, verdade. O objetivo desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é justamente elucidar as pessoas, né? É trazer o tema para que isso seja uma medida educativa mesmo e favoreça o diagnóstico precoce. Agora, doutor, se o senhor quiser, o senhor pode olhar para a câmera e deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que elas podem tratar a endometriose precocemente, pode melhorar a vida delas? Quais são os impactos? O que o senhor quiser. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Muito Dizer que obrigado. o seu pai foi pioneiro na fertilização assistida do nosso estado. Você está levando esse legado dele com muita qualidade, com muita dedicação, e eu queria parabenizar vocês, a Verena e a você, por ter essa iniciativa em
tentar melhorar a vida dessas mulheres que sofrem tanto. E a mensagem mais importante que a gente tem que deixar é que ser dor não é normal. Mulheres que sentem dor, elas não estão sozinhas. Essa dor, que muitas vezes é silenciosa, ela está sendo ouvida, mesmo no silêncio da casa dela. As sociedades brasileiras de endometriose, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia está atento a isso, e que ela não precisaria nem fazer exame para diagnosticar de forma inicial. Ela pode inibir a menstruação enquanto procura um médico para fazer os diagnósticos. Isso não quer dizer que ela precise se autotratar. Quer dizer que ela precisa, de alguma forma, em posto de saúde, em qualquer local que ela vá, ela precisa inicialmente inibir a menstruação enquanto ela faz a pesquisa. Sentir dor não é normal e essas mulheres têm onde encontrar ajuda hoje no nosso país através das sociedades. Nós temos Instagram, nós temos e-mails, nós temos Facebook, nós temos todas as vias que elas podem, inclusive, mandar e-mail para as sociedades, e esses e-mails, essas respostas, essas pesquisas, sociedades de mulheres portadoras da doença, elas precisam procurar. Existem sociedades, inclusive em Belém, de mulheres portadoras que podem, de alguma maneira, orientá-las onde elas vão buscar ajuda. E isso é muito importante, e essa é a mensagem que eu queria deixar a essas mulheres. Que a dor que ela sente, o sofrimento que ela sente, apesar de ser silencioso, esse silêncio, ele está sendo ouvido por todos nós. Incrível. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado mais uma vez.